Olá, telespectadores do Balanço Geral de Juína. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira. Eu sou psicóloga e, aproveitando o Setembro Amarelo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ideação suicida. Então, só para a gente começar, eu vou falar um pouquinho da diferença que tem entre ideação suicida, o suicídio e as tentativas de suicídio. O suicídio é a morte que ocorre após uma violência que é autoprovocada e com a intenção de causar essa morte. Então, no suicídio existe a morte e existe uma agressão que é autoprovocada, uma agressão contra a própria pessoa com a intenção de morrer. Já as tentativas de suicídio, elas são tentativas que não são fatais, ou seja, não acontece a morte, mas são tentativas que incorrem também a uma autoagressão que é provocada. Já a ideação suicida se refere aos pensamentos e às ideias sobre morte ou suicídio. Então é importante nós diferenciarmos essas três categorias pelas implicações clínicas que elas têm. Então, por exemplo, uma pessoa com ideação suicida é abordada de uma forma diferente com uma pessoa que chega em uma emergência psiquiátrica com uma tentativa de suicídio já consumada. Então, diante disso, falando agora sobre a ideação suicida, é importante a gente sempre lembrar que a ideação suicida ela é uma situação de emergência psiquiátrica, ou seja, ela precisa ser abordada da forma correta pelos profissionais capacitados da área, tudo bem? Então, na ideação suicida, é importante a gente lembrar que não se deve minimizar a situação, não se deve minimizar quando a pessoa que ela fala em pensamento sobre morte, não se deve ridicularizar a pessoa falando que é frescura ou que é falta de fé, e também não se deve incentivar a pessoa a seguir adiante, lembrando que isso pode ser considerado inclusive crime. Então, no campo da ideação suicida, o que acontece? A ideação ela vai num contínuo que começa desde pensamentos que nós chamamos de pensamentos passivos de morte, ou seja, a pessoa ela tem a ideia do suicídio, tem a ideia da morte, mas ela não planeja, ela não toma alguma atitude em relação a isso. Então esse é o primeiro estágio das ideações suicidas, até o momento em que ela vai de fato buscar os meios para consumar uma possível tentativa de suicídio. Dentro da história de vida da pessoa, existem diferentes tipos de ideação suicida. Hoje a literatura classifica em dois tipos: ideações suicidas agudas e ideações suicidas crônicas. Qual que é a diferença de uma e outra? Na ideação suicida aguda, existe esse episódio de pensamento suicida, de pensamento sobre morte, que não tende a se repetir na vida da pessoa. Então, em uma situação ou outra, ao longo da vida da pessoa, ela pode vir a ter o pensamento de morte, porém, esses pensamentos eles não tendem a se repetir e não tendem a ser crônicos, ou seja, tendem a não durar ao longo do restante do desenvolvimento da pessoa. Já na ideação suicida crônica, tem o fator de repetição. Então, são diversas situações em que a pessoa ela pensa sobre morte, em que ela pensa em suicídio, e isso tende a se repetir ao longo da vida dela. Então, diferenciar esses dois tipos de ideação suicida também é importante para quê? Para se compreender em que etapa que a pessoa se encontra, se é uma ideação suicida aguda ou crônica, para aí então saber a forma de avaliar e intervir. Com relação à população de risco para o desenvolvimento de ideação suicida, em um paralelo com as populações de risco para o suicídio, nós temos na literatura que alguns grupos são mais vulneráveis a ter ideação suicida. Entre eles estão pessoas com doenças crônicas e dolorosas, então, por exemplo, pessoas com doenças ósseas, pessoas com diabetes, pessoas com doenças neurológicas são mais suscetíveis a terem ideações suicidas, pessoas com quadros psiquiátricos graves, dentro dos quais a literatura destaca a depressão, a dependência de álcool, a esquizofrenia e alguns transtornos chamados de transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade borderline. Então, todos esses transtornos, eles deixam a pessoa
mais suscetível ao desenvolvimento de ideações suicidas. Dentro da população mais jovem, dentro da população adolescente, é comum se observar a ideação suicida associado aos comportamentos de automutilação. Então, o adolescente ele se corta, ele se machuca e vez ou outra se observa também uma ideação suicida associada a esse quadro. A literatura hoje vem apontando que existem certos fatores de risco para o desenvolvimento de ideação suicida. Então, há muito tempo já estuda, as questões sobre o suicídio já são estudadas e especificamente em relação à ideação suicida, a literatura tem apontado que alguns pensamentos, certos tipos de pensamentos são fatores de risco para o desenvolvimento de ideações suicidas. Que pensamentos são esses? Pensamentos que a gente chama de pensamentos ruminantes, ou seja, a pessoa ela tem a tendência de focar em uma única ideia, em um único pensamento, basicamente associado a uma situação, a um evento negativo, e todo o foco durante o dia daquela pessoa, durante a semana daquela pessoa, volta-se para essa situação. Então a pessoa ela começa a pensar naquele assunto e ela não esquece daquele assunto. Então ela passou por uma situação difícil no trabalho, ou na família, ou com algum amigo. As situações desconfortáveis elas acontecem e os nossos pensamentos eles podem em alguma medida se voltar para essas situações, para o entendimento dessas situações, mas em algum momento eles devem se dissipar. O que acontece no pensamento ruminante? As pessoas elas se prendem a esses pensamentos de uma forma exagerada. Então existiu uma situação negativa no trabalho, em casa, com os amigos, então durante todo o dia, durante toda a semana a pessoa ela vai ficar pensando sobre aquilo. Então isso são os pensamentos que a gente chama de ruminantes. Outra categoria de pensamentos que está relacionada às ideações suicidas são os pensamentos reflexivos. Então a pessoa ela fica procurando causas para se engajar naquelas situações que ela passou e que foram desconfortáveis. Então, teve uma briga com o chefe, com o marido, com a esposa, a pessoa ela fica se perguntando o porquê daquilo ter acontecido. Então, esses pensamentos reflexivos, a literatura aponta hoje que podem ter relação com a ideação suicida. Qual que é o problema desses pensamentos que a gente chama de ruminantes e pensamentos que a gente chama de reflexivos? Em alguma medida, eles são importantes para que a gente elabore as situações de conflito no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, eles podem ser um agravo para a nossa situação de saúde mental. Por quê? Porque eles podem nos impedir de resolver as situações de uma maneira adequada. Então, por exemplo, a literatura ela identifica que pessoas que tendem a se prender em pensamentos sobre situações negativas ou se refletir demais sobre essas situações, elas têm um baixo nível de desenvolvimento de resolução de problema. Então, às vezes, a pessoa ela deixa de resolver o problema e fica pensando excessivamente sobre esse assunto. Então, na prática clínica, o que é importante? Os profissionais identificarem, né, se essa pessoa ela tem uma boa habilidade de resolver os problemas na vida dela. Por quê? Porque na falta dessas habilidades, ela vai então desenvolver esses pensamentos ruminantes, que é ficar pensando sobre eles de uma forma passiva, sem tomar uma atitude em direção ao seu desenrolar, em direção à sua resolução. Uma outra questão importante em relação a esses pensamentos ruminantes é que às vezes eles estão relacionados a uma baixa capacidade do enfrentamento de uma situação difícil. Então, no dia a dia nós temos diversas situações que são difíceis, algumas situações são mais fáceis que outras, mas situações difíceis elas exigem da gente uma certa habilidade de resistir àquela situação difícil que a gente chama de habilidade de enfrentamento, que é você se deparar com essa situação difícil e de alguma forma passar por essa situação difícil sem que isso traga grandes prejuízos à saúde mental. Então algumas pessoas elas têm uma capacidade de enfrentamento muito baixa, elas não conseguem lidar com situações difíceis e hoje inclusive a gente vê muito disso em crianças e adolescentes. Então as crianças e os adolescentes eles têm em alguns momentos, uma baixa capacidade de lidar com situações difíceis. Por exemplo, as crianças às vezes têm uma dificuldade excessiva de lidar com uma frustração corriqueira do dia a dia, uma dificuldade excessiva de ouvir um não, e isso, em médio e longo prazo, pode ter um impacto sobre a saúde mental. Então, é ideal que no dia a dia
as pessoas elas têm uma capacidade de enfrentamento que faça com que elas passem por essas situações difíceis sem que essas situações ocasionem, acarretem prejuízos à saúde mental. Diante de pessoas que estão desenvolvendo sintomas de ideação suicida, o que é importante se fazer? No caso do profissional da saúde, é importante o profissional avaliar com rigor e identificar qual a melhor forma de tratamento para essa ideação suicida. Então, é uma questão que deve ser encaminhada por um profissional capacitado dentro da área da psiquiatria, dentro da área da psicologia. Não é qualquer profissional que faz esse tipo de avaliação, e se o profissional não souber como fazer esse tipo de avaliação, esse profissional ele deve encaminhar o paciente para a área de especialidade, que no caso é a psiquiatria. É importante que o problema nunca seja minimizado ou abordado de uma forma discriminatória, porque o paciente ele está explicitando um sintoma que requer cuidados. Então, esses sintomas de ideação suicida eles são uma emergência psiquiátrica e precisam ser tratados como tais. No caso das pessoas que estão à volta, então, por exemplo, se você tem um amigo, um familiar que tem ideação suicida, o que é importante que você faça? Que você ouça de uma maneira empática essa pessoa e depois encaminhe essa pessoa para ajuda profissional. Então, encaminhe para a UPA, para um hospital ou ligue para um médico que possa fazer o atendimento imediato dessa pessoa. Se você estiver nessa situação de ter ideações suicidas, é importante que você procure ajuda profissional, e também é interessante não adiar, porque essa situação ela não tende a passar e ela tende a trazer agravos da saúde mental se ela não for cuidada. Como dica final, então, em relação à prevenção da ideação suicida, se automonitore, observe no dia a dia se tem alguma coisa que vem trazendo um incômodo muito grande, um prejuízo ao trabalho, à família, às relações interpessoais, e se esse prejuízo estiver sendo muito grande para você, procure ajuda e não espere para procurar essa ajuda, porque quanto antes você for acompanhado por um profissional, melhor vai ser o tratamento.